Boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida e o teu coração ou guardando você aonde quer que você esteja. Estamos meditando sobre a palavra de Deus e falando da sua veracidade e também da sua força, da sua permanência. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A firmeza da palavra de Deus e também o zelo que o Senhor tem para com a sua palavra. Vamos hoje meditar no Salmo de número 138, versículo 2. E diz assim: prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Então, existem duas coisas que é revelada a nós que são imutáveis. São de Deus e são imutáveis. O nome do Senhor e a sua palavra são imutáveis. Deus é regido pela sua palavra. Então, Deus salienta isso. Deus diz: quando eu falo, o que eu falei vai cumprir. Como ele disse lá para Jeremias: o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você viu bem, porque eu não te mostrei uma vara de macieira ou outro tipo de fruta, é uma vara de amendoeira, e você viu bem, você viu corretamente. Então, não se deve pegar a Bíblia e começar a tentar adivinhar através da Bíblia. Isso chama-se bibliomancia. Tem pessoas que pegam a Bíblia, enfia a mão nela assim, abre para ver se o Senhor fala comigo. Isso é bibliomancia. Deus é espírito. Não pode usar a Bíblia como uma mantra, como uma palavra mágica. Tem pessoas que usam a Bíblia como uma mantra, como palavra mágica. Não. Você pode falar as palavras da Bíblia corretamente e não viver nada do que você leu ou que você falou. Isso é muito comum, inclusive, até mesmo nos dias de hoje, com tanta informação que se tem. Porque parece que as pessoas não entendem que Deus, o próprio Deus, ele é regido pela sua própria palavra. Então, uma vez que o Senhor prometeu, falou, aquilo é impossível de não acontecer. Pode uma profecia direcionada a alguém não acontecer? Sim, pode. E essa profecia, então, não seria de Deus? Nem sempre. A maior parte delas não são de Deus, mas existem profecias que são de Deus e não se cumprem, porque todas as profecias são condicionais. Nós já falamos aqui no vídeo anterior sobre Saul. Nós vemos, quando estudamos a vida de Saul, o profeta fala para ele assim, o Senhor falando, através do profeta, fala assim: se você andar nos meus caminhos e obedecer às minhas leis, eu vou estabelecer a tua dinastia. E lá no texto que nós lemos, Samuel estava falando: porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você para ser rei sobre Israel. Ou seja, a tua dinastia, ou seja, os teus filhos não serão reis, vai encerrar em você. Deus empenhou uma palavra chamando, colocando como rei. O seu tempo terminou e a sua dinastia acabou ali. Quando Saul morreu, o próximo rei foi Davi. Os filhos que sobraram de Saul, que não morreram, tentaram, de fato, por 7 anos,
forçar a dinastia, continuar a dinastia, e não conseguiram por causa da palavra do Senhor que estava dizendo: você não vai ser porque você não obedeceu a palavra. Existe uma coisa que está acima de tudo na nossa vida, no universo, e essa é que deve ser reverenciada, e chama-se a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa mesmo ser reverenciada de forma radical dentro do nosso coração. Nós temos que honrar a palavra de Deus dentro do nosso coração com todas as forças do nosso ser. Se quisermos obter resultados da parte de Deus, isso não pode ser apenas uma palavra, uma mantra. Não existe essa coisa, você pronuncia aquela palavra e vai acontecer. Não é uma mágica. A palavra, ela precisa estar dentro. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, olha, está falando que de nós estarmos nele. Para estar em Jesus, precisamos estar em acordo com as suas leis, com a sua vontade. Senão, não estaremos. Se uma pessoa ela é contrária a mim em todos os sentidos, ela não entra na minha casa. Se uma pessoa é contrária à tua vida, é contrária a tudo que você pensa ou que você vive, ela não vai entrar na sua casa. Sua casa não é um lugar onde a pessoa vem da rua e você nem a conhece, ela entra. É para que a pessoa entre dentro da sua casa, ela precisa te conhecer, ter um relacionamento com você, de amizade, talvez, ou de intimidade, para poder entrar dentro da sua casa. Um estranho não entrará, porque assim também eu não posso estar em Jesus se eu sou estranho a Ele. Ah, mas eu falo as mesmas palavras, eu repito as palavras, mas se eu sou estranho a Ele, não entro, não estou nele. E Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e aí então ele continua e fala: se as minhas palavras estiverem em vós, aí então entra e pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu já cansei de ouvir pessoas a falar essas coisas, a citar como um refrão, como algo assim que Deus é obrigado, Jesus é obrigado, então agora porque eu citei essa palavra. Não, ele não é. Ele não é. Se você não tem um relacionamento com ele, nada será feito. Paulo repreende um espírito maligno de uma moça adivinha, e aí então ele diz assim: em nome de Jesus o Nazareno, eu te mando. Ele fala para o espírito que estava na adivinha: sai dela. E ela então parou de adivinhar, os demônios foram embora. Aí os filhos de Seva, um judeu que tinha lá, que se considerava exorcistas, pegaram e encontraram uma pessoa endemoniada e disseram para aquele demônio que estava na pessoa: em nome de Jesus, olha para você ver, a quem Paulo prega, eu vos desconjuro. Então o demônio se apoderou deles e os machucou muito, diz as Sagradas Escrituras. Então por que não acontece? Porque não está em Cristo. Não tem como só usar o nome de Jesus e se não estar nele, não vai acontecer. Há pessoas que têm fé, que creem em Jesus e ainda não vivem em Jesus. Essas pessoas, pela fé, elas conseguem a fé em Jesus. Jesus falou assim: quando os discípulos de Jesus viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus, João e Tiago foram lá e repreenderam e vieram falar para Jesus: nós vimos um homem expulsando demônio no teu nome, mas ele não andava conosco, nós o repreendemos. Olha o que Jesus disse:
Não os repreenda, deixe que os expulse. Ninguém que fala no meu nome, a favor do meu nome, que crê no meu nome, é contra mim. Mas Jesus não estava dizendo ele está sendo aprovado. Eu quero que você entenda isso. Os discípulos assim, eles precisam andar com Jesus para ter aquilo que nós temos. Então, quando Jesus, aqueles que andavam com Jesus, eles tinham a vida eterna. Então, quando eles voltaram de expulsar os demônios, Jesus disse assim: fiquem alegres, não só porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, eu quero dizer, isso refere-se a um relacionamento de andar com Jesus. O Senhor pôs a sua palavra acima de todas as coisas. Devemos amá-la também acima de todos os nossos pensamentos. Devemos colocá-la no lugar de destaque em nosso coração, pois isso será saúde para os nossos ossos, saúde para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida física, para a nossa vida emocional e também muito mais para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.